Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo trago para vocês a análise que preparei para o 393º episódio da série Emanet, que o público aguarda com muito entusiasmo e curiosidade. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de mudar para o nosso vídeo. Yaman vai se arrepender do que fez. Seher poderá confiar em Yaman novamente. Yaman ajudou Seher a pôr a mesa. Ali veio falar com Semra. Você aprendeu o que Yasemin fez, mas por favor, não conte a Duygu, eu conto a você. Semra disse, estou tentando não dizer isso, mas tudo bem, você sabe melhor. Ali ficou do lado de Duygu. Você é a paciente mais linda que eu já vi, disse ele. A emoção foi muito embaraçosa. Ele tirou uma rosa de seu manto de emoção. Ele disse que estava machucado, que eu não conseguia comer, então eu quis surpreendê-lo um pouco. Ali agradeceu. Assim que ele se abaixou para beijar Duygu, ele mudou de assunto. Quero voltar a trabalhar, disse. Enquanto ele tomava o café da manhã, o professor de Yusuf ligou para Yaman. Ele ligou para a escola porque era o encontro de Yusuf. Quando Yusuf soube que eles estavam saindo, ele nos disse para ficar aqui esta noite. Yaman disse que voltaríamos, pedaço de fogo. Nesse momento, o telefone de Seher tocou. Aziz ligou porque estava curioso. Yaman estava um pouco deprimido. Aziz disse, eu queria saber se você não veio para a sessão. Seher, não se preocupe. Nesse ponto, Yaman disse que eu estava bem com ele e desligou. Eu não sei como te dizer, disse Ali. Duygu, Yasemin fugiu de casa ontem. Foi difícil para mim. Minha mãe disse, eu não entendo por que você o trata mal. Ali não pode apagar a história da humanidade. É por isso que sua mãe vai entender com o tempo, disse ela. Duygu, acredito muito em Yasemin. Eu confio em você agora, eu sinto que você me ama também, disse ele. Enquanto isso, Yasemin os ouvia na porta. Zual veio a Seher. Mas quando viu o carro de Yaman, não conseguiu entrar na casa. Não entendo o que é um divórcio. Ele disse que eles ainda estavam juntos. José entrou no carro. Yaman disse que se algo acontecer, você e eu ligo. Seher agradeceu e se despediu. Quando Seher entrou na casa, viu que o cachecol de Yaman havia sido deixado em casa. Então ele sentiu o cheiro. Nesse momento a campainha tocou. Zual disse, estou aqui de manhã. Seher o convidou para entrar. Jasmine estava pensando no que fazer no jardim. Naquela época, o sultão ainda estava chegando. Ele disse o que estava errado. Jasmine, eu não quis dizer isso. Eu não sabia que nada ia acontecer com minha irmã. Ele disse que estava muito arrependido. Sultan, você ainda cometeu um erro, mas sente muito. Ele disse que sua irmã entenderia. Obrigado, Yasemin. Tia Sultan disse que tenho que contar para minha irmã. Zual disse que você deveria ter um pouco de cuidado, Seher disse a essas pessoas. Seher disse que eu sei, mas estou muito calmo, e pensei na manhã em que ela e Yaman acordaram. Zual disse, você se apaixonou por esse homem ou não? Seher disse, lembrei-me do passado e da paz que vivi. Zual disse que você tinha que tomar cuidado para fugir daquele homem, mas você o levaria para casa. Seher disse que não faria nada comigo. Zual, você deveria vir jantar comigo. Ele disse que iríamos conversar por um longo tempo. Seher, perdoe-me desta vez. Ele disse que queria surpreendê-los. Duygu leu uma notícia. Ele disse que seu filho pediu dinheiro ao pai e quando ele não deu a ele, ele o esfaqueou. Ali disse, você me perdoaria se fosse você. Não conheço a sensação. É uma situação difícil, mas se ele se arrepender, vou perdoá-lo, disse. Cara ligou e chamou Ali para o escritório. Yaman ligou para o Dr. Azizi. Ele disse que se você estiver livre, eu quero conversar. Ele disse que esse é o assunto sagrado. Falei com você quando Yaman veio à mansão, mas não foi eficaz. É seu trabalho ajudá-la a melhorar, não confundi-la. Eu recomendo que você só o veja em suas reuniões. Ele disse que era meu último aviso e desligou. Seher estava cozinhando para Yaman e Yusuf.
O lenço de remendo chamou sua atenção e ela o cheirou novamente. Ele estava muito feliz. Eu senti como se tivesse uma família agora. Nesse momento, ele percebeu que o colar não estava em seu pescoço e imediatamente foi procurá-lo em seu quarto. As fotos ficaram claras. Ou você viu a foto dentro? Então ele chamou Yama. Eu queria saber como foi a reunião com os pais, disse ele. O Iêmen foi muito bom. O professor de Yusuf disse que estava muito satisfeito com ele. Estou muito feliz com Sara. Ele disse que você esqueceu seu cachecol aqui. Yaman disse que eu tinha trabalho a fazer, mas vou buscá-lo mais tarde. Enquanto Semra cozinhava, Yasemin chegou. Ele disse que eu contaria à minha irmã tudo o que eu lhe desse. Semra disse, estou muito chateado com você, não apareceu por um tempo. O marido de Ertuğ bateu na porta de Yasemin. Jasmine foi até ela imediatamente. Ertuğrul disse, trouxe-lhe uma mensagem do meu irmão. Ela tinha um suéter ensanguentado. A mensagem dizia que você era meu irmão, já que eu o resgatei do bando de mendigos naquele dia. Ele disse que estava esperando por você. Yasemin disse bem, eu vou. Semra viu Yasemin conversando com um homem de Ertuğ. Que vergonha, Yasemin. Ele disse que você merecia, vou contar tudo para sua irmã. Semra correu para o quarto de Duygu. Quando você diz irmão, ele foi a causa de sua morte. Yasemin informou que você vai atacar e emboscar. Ele até disse que estava falando com as ilhas abaixo. Duygu Yasemin diz algo. Ele disse me diga que é mentira. Yasemin não conseguia nem olhar para o rosto de Duygu. Então Duygu deu um tapa em Yasemin. Ele viu Aziz Zual segurando a faca na mão. Você tem um problema. Ele disse que você se machucaria. Zual, meu ex-marido ligou. Ele disse que ameaçou novamente. Aziz disse, você sempre se comporta assim. Zual se sempre, mas não estou sozinha, há muitas mulheres nessa situação. Ser também está nessa situação. Meu ex-marido também é legal. Foi então, de repente, uma figura escura saiu dele. Não quero que Ser experimente o que passei. Eu gostaria que você pudesse falar e mostrar a ele a verdade, disse ele. Aziz pensou na investigação do amigo sobre Yama. Ele realmente achava que tinha um lado sombrio. Senjir Yamana disse que o pedido que você queria chegou e lhe deu um pacote. Yama pegou aquele pacote e saiu de casa. Ser ainda não conseguia superar o efeito de seu sonho. Ele havia preparado uma boa refeição e estava esperando por Yama. Houve uma batida na porta, mas Yaman pensou que ele havia chegado, mas o Dr. Aziz havia chegado. Querida, estou preocupado com você. De repente você tomou uma decisão. Você se instalou nesta casa, mas se comporta como se nada tivesse mudado. Ele disse que você quer o divórcio porque não se sente seguro, mas antes de tentar, você o traz de volta à sua vida. Naquele momento, Yaman veio e ouviu o que ele tinha a dizer da janela. Você acha que Aziz Ser Yaman Kirimi realmente merece sua confiança? Ele disse, acho que você deveria se distanciar de Yama até recuperar a memória. Yama imediatamente bateu na porta e correu para dentro. Então ele disse ao médico para ficar longe da minha esposa e deu um soco nela. Eu te avisei. Ele disse, você chegou até aqui. Ser estava muito assustado na época e se lembrou de memórias irreais. Yama não parou e socou novamente. Aziza não respondeu. Você é um homem, disse ele. Nesse momento, Ser interveio. O que você está fazendo? Ele disse como você faz isso. Ele disse que Yama não viria aqui. Ser disse que não havia desculpa para isso. Pessoal, chegamos ao final deste capítulo. Lembre-se de se inscrever e ativar as notificações para vários vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Adeus.